Boa noite a todos, senhoras e senhores, Olavo, presidente Olavo, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, parabéns pela palestra, todos os presidentes aqui do CFM, os nossos também diretores e membros que estão ouvindo pela internet, né? Realmente, depois dessa palestra, eu acho lá que a FIENG devia decidir vender as empresas para o governo, para ver se o governo dá conta de tocar essa ideia. Nós podemos chamar o E-Social de Estado contra a sociedade. Não é um modelo de gestão para empresas num país democrático, onde seja possível imaginar dentro de um ambiente de negócios um gênio, por exemplo. Um Bill Gates, como se adapta a isso? Um Steve Jobs, se não tivesse morrido, como se adapta a isso? Eliezer Batista, o criador da Embraer, como ele se adaptaria a esse modelo? Um estudante genial, um funcionário genial, um trabalhador espetacular, uma pessoa de inovação, como encaixá-lo nesse modelo? Como que vai se produzir alguma coisa? Um trabalhador rural, carismático, intuitivo, genial, como que você vai relatar a sua atividade, o seu trabalho, a sua função, a sua especialidade? E uma pessoa que não cumpre horário fixo de trabalho porque é mais produtivo sem cumprir horário fixo. O que o governo vai fazer com essa pessoa? Vai mandar os empresários demitirem esses trabalhadores? E os lugares de criatividade? Onde encaixa? Ou seja, o imposto está no cerne do confronto político. Sempre esteve. A luta pela tributação, a luta pelo imposto, sempre foi o centro do conflito, do confronto político em todas as sociedades. É o imposto que fez a Inglaterra cometer esse erro de sair da União Europeia e vai ter que reverter sua decisão, senão vai acabar como a Europa, vai acabar a Inglaterra, o Reino Unido vai acabar. Porque a Inglaterra tomou uma decisão por causa de tributação, por causa de imigração, por causa de problemas sociais. Olhou para a Europa como uma ilha, olha para o continente. E esqueceu que é do continente que vem a riqueza da ilha. É dos negócios que a Inglaterra faz pelo mundo. E é o fato da Inglaterra ser um país ligado à Europa, ter tingido a Europa. O Reino Unido teve um papel fundamental na defesa da Europa na Segunda Guerra Mundial. Bateu a Alemanha, derrotou a Alemanha. A Alemanha hoje tem um papel mais cooperativo dentro da Europa do que a Inglaterra. Essas contradições, a origem disso é o imposto. Quando os ingleses saíram da Inglaterra para os Estados Unidos, romperam com a Inglaterra porque não aceitavam tributação inglesa nos Estados Unidos. E só aceitavam um dia que a Inglaterra aceitasse a representação americana nos Estados Unidos. O princípio da Revolução Americana era nenhuma taxação sem representação. Se eu não puder falar, eu não pago imposto. Se o empresariado, o trabalhador brasileiro não estiver dentro do E-Social, o E-Social é inconstitucional, uma sociedade democrática. Ou seja, toda mudança política contém ilusões fiscais. Mas as ilusões fiscais das mudanças políticas, as novas tributações, podem ser modificadas. E esse é um período de transição. E é isso que eu tenho procurado dizer com os novos ocupantes do governo nesse período de transição. Os ministros do presidente Temer, do presidente interino, do presidente Temer, que em 30 dias, segundo todas as expectativas, se tornará um presidente transitório, um mandato de 2 anos, e o sistema eleitoral político brasileiro vai continuar a sua rotina. Ele não pode imaginar que é possível fazer um governo de transição sem mudar o temperamento do governo em relação à sociedade. E é esse temperamento
do governo da presidente Dilma que produziu o ressocial. Que é um temperamento de desconfiança da sociedade. A sociedade tem que ser monitorada, a sociedade tem que ser patrulhada, a sociedade tem que ser constantemente vigiada. A bomba atômica é o máximo da eficiência do sistema tecnológico. Não há coisa mais eficiente que a bomba atômica pela capacidade de destruição que ela tem. Assim como o antibiótico, na área médica, é uma das maiores descobertas da medicina. Aplique o antibiótico de maneira exagerada, você mata o paciente. Use a bomba como um fator de destruição e não a energia atômica como um fator de progresso, você destrói a humanidade. Ou seja, a tecnologia que está por trás do social não é uma evolução natural do sistema de controle do Estado sobre a sociedade. A tecnologia que está por trás do social é o uso político errado da tecnologia. É usar a tecnologia com que objetivo? É imaginar que o estado de bem-estar social nasce de uma política fiscal e arrecadatória dura. Quando que o estado de bem-estar social, ele nasce, as políticas sociais de inclusão, eles nascem de quê? Eles nascem da possibilidade da democracia e da liberdade poder produzir novas matrizes econômicas e novas capacidades econômicas na sociedade e distribuir a riqueza. Esse decreto interministerial, pelo que eu tenho observado e conversado hoje com ministros do governo atual, e já havia esse sentimento no governo anterior, porque esse decreto não entrou em vigor por causa, não das dificuldades técnicas só, não. Ele não entrou em vigor por causa das dificuldades políticas dele entrar em vigor. Porque o governo não tem condições e não tem o direito de perguntar tudo a todas as pessoas a qualquer hora. Nós não somos do Estado. Nós somos do nosso pai, da nossa mãe, nós somos da nossa família, nós somos da nossa religiosidade, nós não pertencemos ao Estado. O registro único, que é uma ideia do senador Pedro Simão, um dos maiores políticos que o Brasil teve, eu fui deputado federal, ele senador por 20 e tantos anos, eu e ele no Congresso Nacional, ele é o autor do registro único de identidade. É um erro do senador Pedro Simão. E esse registro único vai fazer com que a maternidade te dê um número e depois, no cemitério, você receba o mesmo número. Não haverá mais, no túmulo das pessoas, não haverá mais necessidade do nome dela. Então vai ser o número 3, ou 003. E vai ter coleta, porque nós somos muitos. 200 e tantos milhões, 204 milhões de brasileiros. Todos com um número. Vai receber na maternidade, depois na matrícula da pré-escola, depois no ensino médio fundamental, depois no ensino superior de quem for para lá, na carteira de trabalho, na carteira de motorista, no passaporte, no INSS, na Previdência Social. Olha, não é possível, é esse tipo de sociedade que nós queremos. Não é possível essa ideia. Ou seja, a ilusão de uma instituição total que controle todos os espaços da vida, o espaço previdenciário, o espaço fiscal, o espaço laboral, o controle estatal da atividade empresarial. Ou seja, uma digitalização da burocracia pública. Não é racionalização ou simplificação. É um evento controlador da iniciativa empresarial. Esse é um evento controlador da produtividade da sociedade brasileira. É um modelo arrecadador voraz. Se você errar por desconhecimento, e ficou muito claro na palestra, se você errar por desconhecimento, você é punido. Se você errar por burrice, você é punido. Se você errar por erro involuntário, você é punido. Se você errar porque tomou uma decisão flexível com o seu funcionário, pode sim hoje sair mais cedo,
porque sua mãe está doente, pode sim ir sair mais cedo, porque o seu filho está com febre. Essa decisão terá que ser comunicada ao governo. Por quê? Comunicar à Receita Federal e eu, dono da minha empresa, autorizei uma funcionária minha a dar mamar ao seu filho. O governo não tem o direito de perguntar isso a uma pessoa. Que governo tem esse direito? Nem o Hitler perguntou isso aos alemães. O Stalin quis perguntar isso à União Soviética, acabou a União Soviética por isso. E o regime de controle de empresas na Rússia era tão feroz na União Soviética que os trabalhadores não tinham criatividade. Eles tinham medo de pensar, eles tinham medo de falar alto nos corredores, eles tinham medo de trocar experiências sobre eventos diferentes, porque um poderia estar denunciando o outro. Esse ambiente vai criar nas empresas brasileiras o preenchimento do E-Social, vai criar nas empresas brasileiras uma fiscalização monstruosa de um funcionário sobre o outro. E as empresas vão ficar vigiando, uma empresa vai vigiar o outro. Ou seja, a alternativa ao E-Social é qual? É você afirmar a autonomia da iniciativa privada na gestão dos seus negócios. Eu pago os impostos, estão aqui as leis, eu informo o governo dos meus deveres, eu recebo demandas judiciais, trabalhistas ou de qualquer ordem, e as respondo nos tribunais, se eu for levado à justiça. Esses são os eventos da vida de uma empresa. As reclamações regulares, justas ou injustas, os empresários respondem a elas. Mas não podem os empresários brasileiros serem chamados a produzir provas contra eles. E não podem os trabalhadores brasileiros serem chamados a serem cúmplices da produção de prova de um colega contra o outro. Não pode, o governo não pode pedir isso às pessoas. E esse é um dos fatores que foi isolando o governo do PT no sistema brasileiro. O desprestígio do PT no sistema brasileiro começou exatamente quando ele avançou sobre a vida privada, avançou sobre o setor empresarial. Embora tenha feito uma política social respeitada em muitas áreas, foi um partido realmente relevante em relação à política social, em relação à gestão do Estado, o PT aumentou a burocracia do Estado no Brasil, exageradamente. E a presença do Estado na vida do cidadão está se tornando um inferno no Brasil. Não tem uma hora do dia que você não veja uma pessoa do governo na sua frente. Olha o trânsito. Por que não usa essa tecnologia do E-Social para melhorar o trânsito? Por que não usa a tecnologia do E-Social para impedir que o Brasil tenha 65 mil assassinatos por ano? O sistema eletrônico está todo aí. A internet pode ser usada para evitar a violência. E por que vai ser usada contra exatamente a produtividade? Ou seja, a gestão e informação online de obrigações acessórias das empresas para permitir uma fiscalização virtual e ação tributária automática com o objetivo de produzir multa e levar ao conflito interempresarial, não tem a possibilidade de conviver com a produção de riqueza. Em todas as sociedades desenvolvidas, onde é menor a taxa de tributação, maior é a riqueza da sociedade, com exceção das sociedades ricas pequenas, os países do norte da Europa, os países da Escandinávia, os países ali da Noruega, Dinamarca, que são países muito pequenos, são menores que Minas Gerais. São menores que são do tamanho do Sergipe, alguns são do tamanho de estados pequenos brasileiros. Não tem um país gigante no mundo do tamanho do Brasil que tenha um sistema de tributação que ultrapassou 50% da renda nacional e que tenha produzido aumento da riqueza individual. Os Estados Unidos chega a 30%, é o país mais rico do mundo há quantos anos? Há mais de 100 anos é um dos países mais ricos do mundo. Há 50 anos é disparado mais rico do mundo. Nem a China, que hoje é a segunda economia do mundo, a tributação passa de 40%. Ela chega a 60% na Dinamarca, que é um país pequenininho. Mas a previdência é pública, a escola é pública, a saúde é pública, tudo é público na Dinamarca. Mas o Estado, os governantes andam de bicicleta. E o judiciário na Dinamarca, a polícia na Dinamarca, são eleitos pelo povo e podem ser demitidos pelo povo. O controle
do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo na Dinamarca, na Noruega, na Escandinávia, é o controle externo. Não é o juiz que fiscaliza o juiz, é o povo que fiscaliza o juiz. Como nos Estados Unidos, o delegado é eleito pelo povo. Se o delegado não andar direitinho na linha e não diminuir a violência do bairro, o bairro vai lá e demite o delegado. Por que o Brasil não começa a eleger delegado também? Mas não eleger delegado igual no sistema eleitoral legislativo, em que você passa a ter gabinete de delegado, funcionário de delegado, auxílio moradia de delegados. Nós podemos eleger juízes, os Estados Unidos elegem juízes também, regionais. Há sistemas eleitorais para todos os setores da administração do Estado. Mas o mais importante do ponto de vista econômico é que se o governo deseja, como é social, produzir estatística sociofiscal, previdenciária e trabalhista para sustentar eventos estatais controladores do empregador, da vida das empresas, ele vai, na verdade, aumentar o sucesso das ações judiciais nos conflitos de classe. Ele vai agravar a luta de classe. E que o nosso palestrista falou muito claro. Quando um empregador assentar na frente de um juiz do trabalho, junto com o seu trabalhador, por algum motivo que tenha havido na área do trabalho, o juiz estará de frente com um computador, uma tela de computador, e ele não ouvirá nem o empregador, nem o empregado. Ele vai ler o SOC. E se ele evoluir isso, e se isso for implantado no Brasil, ele não precisará mais que os dois compareçam ao tribunal. Ele vai mandar um e-mail para o empregador e um e-mail para o empregado. Justiça online também. Você não vai ver mais a cara do juiz. Você não vai precisar mais de enfrentar a autoridade. Ou seja, auditores fiscais, centrais sindicais, um Estado guarda noturno, um Estado vigiando a população. O uso da tecnologia para impedir a modernização do sistema econômico e a intermediação elevada de conflitos. Você vai reproduzir estaticamente o processo produtivo e as relações de trabalho. Qual é o horizonte, então, que eu vejo para isso? Os danos econômicos e sociais de escolhas políticas e técnicas erradas. O Brasil nunca avaliou isso. Qual é o dano econômico, qual é o dano para a riqueza do Brasil de uma escolha política errada? Ninguém avalia isso. Pois bem, é o fim da diversidade empresarial. É o controle homogêneo de uma realidade heterogênea. As fábricas, as empresas, os negócios, as atividades econômicas não são iguais. Não se usa tecnologia contra a liberdade de produtividade. As fábricas têm que ser diferentes, as empresas têm que ser diferentes, os trabalhadores têm que ser diferentes. E eu volto lá em Seattle, nos Estados Unidos. O Bill Gates não se encaixa no E-Social. Um gênio não se encaixa. Se o Einstein, por exemplo, chegasse no Brasil e quisesse trabalhar no Brasil, ele não podia ser demitido, porque ele não encaixa no E-Social, porque ele não comparece ao trabalho. Mas ele consegue descobrir a lógica do mundo, como é que o mundo funciona. Ou seja, o sistema só hospeda padronização, rigidez e desconfiança. A economia moderna é flexível e só prospera em ambientes de confiança. E aí um alerta final. No início do E-Social, por isso que eu tenho me colocado contra a implantação do E-Social, tenho defendido que o governo não aceite o E-Social. Defendia no período da presidente Dilma, defendo agora claramente o presidente Temer, que é um democrata, é um constitucionalista e sabe que não é possível impor isso às empresas brasileiras. No início, é fazenda, trabalho e previdência. Logo, logo, através de convênio, virá Ministério Público, Justiça do Trabalho, mais os 922 artigos da CLT e os 4 milhões de ações trabalhistas anuais. O passo seguinte já, se entrar em vigor, em 2 anos, os empresários brasileiros terão a companhia da Polícia Federal, da CGU
da AGU e do TCU. E assim, quando todo o aparelho repressivo do Estado se unir, o Brasil não produzirá mais nada de riqueza. Não haverá emprego para ninguém, só haverá esse social. E as empresas só serão essociais. Ou seja, o social é uma qualificação cadastral de natureza incompatível com a sociedade democrática, a liberdade de iniciativa e a gestão econômica moderna. Enterra definitivamente o horizonte da livre negociação, da conciliação, da mediação e da arbitragem privadas que tanto faz falta ao Brasil. O que o Brasil precisa é que o empresário assente com o trabalhador e os dois decidam juntos produzir riqueza e não produzir relatório para o governo.